Então, boa noite. Mas eu tava pensando em ter um microfone para ouvir melhor todo mundo aqui. Mas dá para escutar, né? Enxergar, eu acho que resolveu o problema, por exemplo, o pessoal atrás. Tem outras turmas grandes. Atrás ficava muito. É sempre muito ruim, né? Tem, mas eu não sei para que serve nenhum dos quatro. Hã? É? Mas. É R$400. Ah, mas se eu for comparar com o tablet, né? Hã? Você escreve em cima e ela aparece aqui, tá vendo? Só que é o seguinte, você tem que saber escrever sem olhar para baixo. Por exemplo, assim, ó. Não olho para baixo, né? X mais 1, eu olho para a tela. Você tem que aprender a escrever sem... Mas eu acho assim, porque a maioria dos professores aqui da matemática, eles não se acostumaram com esse bichinho aqui. Mas assim, como eu não tenho pretensão de comprar um tablet, eu preferi isso aqui. Não, isso aí é ruim. Isso aí é ruim. Pessoal, página 19 até a 21 é os exercícios, isso. Os exercícios dessa parte de fatoração. Aí cada exercício eu vou porque é melhor falar do conteúdo explicando o exercício, tá? Ó, eu vou, por exemplo, dos exercícios dos 59 ao 64, o enunciado é o seguinte, ó. Resolva a equação Boa noite. Boa noite. Meu telefone tá tocando, né? Em seguida, talvez tenha, porque tem uma parte do conteúdo que tem. Em seguida, fatório. Pessoal, vamos lá? Do exercício 59 ao 64 do livro, é assim, ó, resolva a equação utilizando a fórmula de resolução de equação de segundo grau, comumente chamada de fórmula de Bhaskara, né? Essa parte em verde não está no livro, mas a gente vai fazer, tá? Em seguida, fatório a equação. Só para vocês relembrarem, como é que eu resolvo essa equação aqui, ó? Se isso aqui for diferente de zero, né? Então, aliás, então você usa essa fórmula aqui, né? Ó. Menos b, né? Mais ou menos raiz de delta sobre 2a
onde delta é igual b quadrado menos 4ac, né? É claro que para ter sentido essa fórmula aqui do x, o delta tem que ser maior ou igual que zero, né? Se for negativo, não tem raiz, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. E aí, depois, eu vou ensinar vocês a fatorar um polinômio de segundo grau. Depois que encontrar as raízes, você pode fatorar o polinômio. Que é essa observação que eu vou colocar em azul aqui, ó. Se x1 e x2 são raízes da equação, então eu posso fazer o seguinte: a equação inicial, então, tá? Isso aqui é você fatorou o polinômio, ou esse polinômio de segundo grau. Primeiro, calcula as raízes. Depois, após o cálculo das raízes, você pode escrever esse polinômio desse jeito, dessa forma que está aqui. A vezes x menos x1 vezes x menos x2. E aí? Achei minha bolsa. Vamos para os exemplos, tá? Deixa eu ver aqui se... O negócio eu quero pegar um que funcione, né? Vou pegar 59. Professor, a gente já não vai pegar na aula do senhor. Ah, mas eu não fiz nada ainda não. Eu vou casa 3 aulas, sabe? Ah. Tá. Ó, então vamos lá. Ó. Mas isso aqui, todo mundo, em geral, vocês conhecem isso aqui, por exemplo. Como é que resolve, né? Lembrando, a fórmula é... Isso. C de Bhaskara é um pouco contestável. É um pouco, para não dizer que é contestável, né? Mas assim, o nome não... Pode dizer que é de Bhaskara. Assim. Tá? No nosso caso, o A, né? A é 4, ó. Exatamente. E aí é só substituir. Aliás, primeiro o delta, né? Ó. Isso. Calcular o cálculo do delta, né? Aliás, é 5 ao quadrado, né? Tá errado aqui. Vezes 4. Quanto é que é 4 vezes 4? 16. Vezes 6. Ó. 16, 6 vezes 6, 12. É? 16 vezes 6? 96. 96, né? Ah, 6 vezes 6... Eu falei 12, foi? 6 vezes 6, 36. Ai, meu Deus. Não.
96. Eu falei 6 vezes 6, 12, não foi? 96. 96. Ele entende que era pra eu dar uma cabeça. Ele tá Na prova que ele botar, bem no Brasil. Até que não. Na prova só. A prova é na outra. Só vou pensar nela fim de semana. Olha, professor, sexta-feira é feriado. O senhor já vai ter a sexta bem descansada à noite. Vai poder relaxar. Mas. Descansar, elaborar essa prova. 11, 12. Tá certo, né? Você não precisa ver demais, né? Então, menos B. Menos 5 mais ou menos 11, né? 11? Isso, que é a raiz de 121. Isso. Aí vai ficar x. Então você tem duas opções aqui, né? Menos 16 por 8 vai dar menos 2. E vai ficar 7, né? 6. Assim, né? Isso ainda vai ficar menor? Oi? Ainda na sua menor? Isso. Aqui é porque eu tô fazendo o máximo detalhado possível. Oi? Isso. Aqui eu tô fazendo o máximo de detalhes, tá? Mas o exercício primeiro resolva a equação e depois fatora a expressão. Então, o que a gente fez? Nós resolvemos, tá? Quais são as raízes? 3 sobre 4 são as raízes. Daí, aí, como é que você fatora? Portanto, aquele 4x ao quadrado mais 5x menos 6 é igual a 4 que multiplica x menos a primeira raiz. Aí você pode escolher, por exemplo, x menos o menos 2, né? Vezes x menos a segunda raiz. Maria, é tão bom o cálculo, aí quando chega na resposta tem texto. Pois é. Não, mas não... Eu vou recapitular, ó. Vamos lá. O exercício é o seguinte, ó. Resolva a equação utilizando a fórmula lá de resolução de segundo grau. Em seguida, fatore a equação. Essa parte em verde aqui... Hã? Porque aqui, no texto, no texto não fala. Fala o exercício 59 a 64 na página 20. É porque eu estou explicando o conteúdo já fazendo os exercícios, tá? Porque seria a mesma coisa. Então, primeira coisa, vocês entendem essa resolução, né? De encontrar as raízes, tá? Aí eu quero que vocês se atenham a essa igualdade aqui, ó. Essa parte em azul, ó. Se o x1 e o x2 são raízes da equação ax² mais bx mais c igual a 0, então você pode fazer o seguinte, você pode reescrever essa equação ax² mais bx mais c. Como é que você reescreve? Você coloca a, que multiplica x menos a primeira raiz, isso vezes x menos a segunda raiz. Aí foi o que eu fiz, ó. Eu tenho a equação, aí encontrei as raízes, menos 2 e 3/4. E aí você fatora ela. O a, que é este elemento aqui, que multiplica x menos a primeira raiz. Aqui a ordem das raízes não interessa, não tem problema. Eu posso pegar o menos 2 como posso pegar o 3/4. Então x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Aí essa aqui é a forma fatorada do polinômio. Essa daqui, ó. Por exemplo, vamos pegar essa parte aqui, fazer a conta ao contrário, ó. 4x mais 2
que eu vou fazer? Eu vou distribuir, tá? 4. Eu quero, só para ver, para mostrar para vocês aqui. Então, 4, x com x, x ao quadrado, tá? Esse aqui vai dar quanto? Menos 3x sobre 4, né? Dois com x. E agora, esse com esse, menos... O 2 vai simplificar com 4, vai ficar 2. Então, vai ficar menos 3 sobre 2. Tá? E agora, o que eu faço? Eu distribuo 4 com tudo. Ó. 4 vezes esse, 4 com esse, 4 com esse e o 4 com esse aqui. 4 com x quadrado. Quatro com x quadrado. Quando eu pegar 4 com 3x sobre 4, o 4 cancela, tá? Esse 4 aqui, ó, simplifica com esse 4 aqui. Então fica só 3x, tá? Mais 8x, né? Porque vai ficar 4 vezes 2x. E aí, quando eu pegar o último, 4 vezes menos 3 sobre 2... O 4 também simplifica com o 2, então vai ficar 2, vai ficar menos 6, né? 4 vezes menos 3 sobre 2. Esse 2 aqui simplifica, fica menos 6, tá? Oi? Ó, essa última, né? 4 vezes menos 3 sobre 2... É a mesma coisa de 4 vezes... Assim, ó, você pode... Aí esse 2 com 4 dá 2. 4 dividido por 2. E aí 2 vezes menos 3, menos 6. Tá? E aí pronto, como é que fica aqui? 4x quadrado... Menos 3x mais 8x. Isso. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Aqui, a equação é a equação do segundo grau. E essa forma aqui é a forma fatorada da equação. Tá? Aí, como é que você encontra a fatorada? Encontrando as raízes. Não é difícil, não. Hã? Não, mas aqui é porque é o seguinte, eu estou tentando fazer o máximo de detalhe possível para vocês tentarem entender, tá? Tem. Vamos fazer mais outro desse, tá? Eu não tô gastando nenhuma folha. Com esse negocinho aqui. Meu Deus do céu, já cheguei na metade da matéria. E aí eu volto mais 4 aulas. Acho que o meu caderno aqui. Meu povo, o jeito vai ser eu tirar até do coração para colocar no tablet, entendeu? Ok? Vamos fazer mais um? Eu já tô juntando para comprar um carro. Amiga, aí é mais uns 500. Até agora mesmo, você só tem um sonho. Eu dei exemplo da minha, tenho 0 reais, mas vou chegar lá. Apenas um sonho que está dentro da economia. Então, primeira coisa, ó, o que eu tenho que fazer? Encontrar as raízes. Aí vocês já sabem, né? Isso.
Lembrando que nesse caso aqui, o A é 1, B é menos 6 e o C é 6. Vai ficar o quê? 36, né? Que vai dar quanto? 12, né? Aí o X menos B como o menos B, isso, menos 6, que é o 6, né? Mas eu vou colocar aqui, tá? Assim. Vezes 1, né? Dá 2. Então fica x 6. O raiz de 12, você pode simplificar. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar assim. Menos. Você pode fazer isso, como é o mesmo denominador, né? Tá? Aí que fica quanto? Fica 3, né? Agora como é que eu simplifico o raiz de 12? Fica 4 vezes 3, né? Quanto é 4? Aí aqui você tem que lembrar que essa propriedade é raiz de 4 vezes raiz de 3. O produto das raízes é raiz dos dois. Aí quanto é a raiz de 4? 2. Então fica 2 raiz de 3. Tá? Então no lugar da raiz de 12 eu substituo. É obrigatório? Não. Mas, por exemplo, se tiver uma alternativa que tenha uma resposta simplificada, Já né? tá com total, minha filha. Gostei. Aí você tem que dar um jeito de aparecer. Então, o raiz de 12 é 2 raiz de 3, ó, aí vai cancelar, tá vendo? Ó? Tá? Sobrou o quê? Isso. Então, as raízes são 3 mais raiz de 3. Aí, como é que eu fatoro o polinômio? Como o A é 1, né? Lembrando. Você tem que lembrar o seguinte. Oi? Ó, lembrem-se, tá? Eu posso, as raízes, se o x1 e x2 são as raízes, então eu faço dessa forma. Aí, o que vai acontecer? Qual é o meu polinômio? É x quadrado, né? Menos, como é que é? Menos 6x mais 6. Então, isso aqui é o A, que é 1. X menos a primeira raiz. Aí você escolhe uma delas, tá? X menos a outra raiz, que é 3. Tá? Então, essa aqui é a forma fatorada do polinômio. Hã? Não, aqui é só para fazer isso. Calcular as raízes e fatorar, que é escrever assim. Então, ou seja, depois de encontrar as raízes, é só escrever o A, que é essa constante que está aqui, vezes aí essa expressão x menos a primeira raiz, e isso vezes x menos a segunda raiz. Aí fatorou. Tá? Aí vocês têm que revisar. Mas por que assim? Sabe por que é exatamente esse ponto que eu vou chegar aqui.
entre a 65 e a 70. Porque, por exemplo, tem aqui, simplifique a expressão, ou simplifique as expressões. Se vocês terminarem aí. A regra para... Você pode ver como radiciação. Para que você quer pesquisar sobre isso, né? Porque aqui, deixa eu ver como é que tá aqui. Eu acho que não... Racionalização. Pior que eu não... Tem que olhar no livro da... Fórmula de Bhaskara. Porque se botar racionalização, ele vai ter o YouTube, o lugar onde você vai pesquisar, ele vai botar como aquele lá multiplica por... Eu ainda vou falar isso ainda. Pela raiz embaixo, raiz em cima. Mas já que eu acho que não tem aqui... Ou então bota raiz quadrada, então radiciação, eu acho que radiciação. Mas, por exemplo, ó. Raiz quadrada do produto é o produto da raiz, né? É lógico assim, o x e o y, eles têm que ser ambos têm que ser maior ou igual que zero para ter sentido, né? Na fração também vale, né? Aí, aqui também, claro que o y tem que ser diferente de zero, além de... É basicamente essas duas, mas eu acho que o que pega vocês... É porque 50, 55, 25... Pronto. Como é que eu simplifico raiz de 50, né? Quando você quer simplificar a raiz de qualquer número, você tem que escrever ele como o produto de números primos. Por exemplo, como é que eu escrevo 10? Vocês lembram dos números primos? Por exemplo, 2, 3, 5. É aquele que só tem dois divisores, né? Ele mesmo e 1. Deixa eu ver aqui, 13, por exemplo. E aí, quando você escreve o número 10, por exemplo, com produto de primos, você escreve assim. Ou primos, ou então potências de primo. O 50, como é que eu escrevo 50? 5 vezes 10, por exemplo. E aí 5 vezes... Aí o 10 é o quê? Né? Só que o 5 aparece duas vezes. Então, o 50, ele fica com 5 elevado ao quadrado vezes 2. Você tem que sempre fazer isso. Aí, mas eu quero saber da raiz de 50, né? No lugar de escrever 50, você escreve como 5 ao quadrado vezes 2. E aqui chegou o momento de separar, né? Ó. Aí nessa primeira raiz aqui, cancela o quadrado com a raiz, né? Aí dá 5. E o raiz de 2 é raiz de 2. Fica assim. Tá? Então o truque aqui... Não é, ó. A raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5, né? Ou raiz quadrada de 25 é 5.
Então, você, inevitavelmente, você vai usar uma dessas duas aqui, tá? E você tem que escrever o número em questão como produto de números primos ou potência de primo, que é, nesse caso aqui é 5 ao quadrado vezes 2. No caso desse aqui, vermelho, todos ficariam certo? Hã? Ou teria que simplificar até chegar no... Depende muito da situação. Porque é o seguinte, geralmente nos livros ele coloca uma simplificação mais, digamos assim, refinada até o final. É porque é o seguinte, a dúvida dela é... primeiro era o nome desse conteúdo, né? Mas eu realmente eu não lembro, mas eu acho que é radiciação. Mas assim, quando você quer simplificar a raiz de algum número, que nem eu fiz aqui, a raiz de 12, você vai passar por duas propriedades. Uma ou outra, ou as duas. Essa daqui, que é a raiz de x e y, que é igual a raiz de x vezes raiz de y. Aí é claro que o x e o y tem que ser maior ou igual que zero, né? Ou essa segunda aqui, que é a raiz de x dividido por y, que é raiz de x dividido por raiz de y. Você separa. E aí é o seguinte. Depois disso, você tem que se ater ao seguinte. Eu tenho que escrever o número como produto de números primos ou fatores primos, ou potência de primo, né? Por exemplo, o número 18. Como é que eu escrevo ele? Você tem, digamos assim, desmembrar o número. 18 é o quê? Algum número vezes outro. Vocês lembram? É 6 vezes 3, 9 vezes 2, né? Pronto, mas o 6 não é primo. Mas eu posso desmembrar o 6 como 2 vezes 3. E aí vezes 3, que é o outro 3. Ou seja, é 2 vezes. No lugar de colocar o 9, eu coloco 3 ao quadrado. Pronto, a primeira fase foi feita. Agora, o raiz de 18 vai ficar o quê? No lugar de colocar o 18, é raiz de 2 vezes. E aí você tem que passar por aquela raiz de 2. E aí, raiz de 2 vezes, daqui dá 3, né? E aqui você escreve como 3 raiz de 2. Pode. É porque a palavra direta, ela é direta assim. É porque toda vez que os alunos perguntam, professor, mas não pode fazer direto? Pode, mas é direto para quem? Né? Para mim, eu poderia dizer que 18, raiz de 18 é 3 raiz de 2. Mas é porque também o direto ele não existe. Existe a experiência. Direto, né? Para quem já tem experiência, é direto. Mas pode sim, raiz de 18, você pode já, daqui, né? Já dizer que é 3 raiz de 2. Geralmente esse passo aqui você faz, né? E aí você já parte para o último. Tá? Oi? Mas é porque vocês devem... 9 vezes 2? Então, é a mesma coisa, no lugar do 6... Também, é porque você já que... alguém também falou lá atrás, né? Você já colocava o 9 como 3 ao quadrado já de cara aqui, né? Mas eu quis perguntar para ver qual que aparece primeiro na cabeça de vocês. Um foi 9 vezes 2, outro 6 vezes 3. E também é o seguinte, você deve condicionar o cérebro de vocês a qual é a maneira mais fácil. Simplesmente você pode dizer, o 3 aqui ele sai para fora, né? Você pode pensar assim também. Mas são camadas do conhecimento de vocês. Ó, eu falei, vocês falaram, nós falamos, né? Na questão 65, tem a dizer assim, simplifique Por que é difícil a certas coisas? Por que é difícil? Porque você vai ter que lembrar de muita coisa para fazer uma ação.
x² mais x menos 2 dividido por x² menos 4. Ó, eu vou dizer o que vocês não podem fazer. Não pode cortar o x². Ó, que é crime. Só pode se for produto. É, multiplicação ou divisão. Quando é soma, não pode não. E aí é o seguinte, ó. Eu não fa... a gente já acabou de concluir, só pode que se for produto ou divisão, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer aparecer a divisão ou fazer aparecer o produto. Como é que eu faço aparecer isso? Fatorando. Fatorando essa expressão aqui e fatorando essa daqui. Oi? E aí, por exemplo, como é que eu fatoro essa de cima? Calculando as raízes e escrevendo aquela fórmula lá. Tem outro jeito? Não tem. A não ser que você veja... Não é que não tem outro jeito, mas assim... Porque é o seguinte, é muito comum você aprender ou as pessoas entenderem alguns macetes da matemática. Mas macete nada mais nada menos do que uma interpretação sua ou da pessoa sobre um certo conteúdo que parece que é mais fácil, mas no fundo é a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Ó. Então primeiro, a gente vai esquecer essa expressão aqui. Por enquanto, eu vou focar nessa primeira. E aí o que eu tenho que fazer? Calcular as raízes, tá? Então vamos lá, aquela mesma historinha lá, delta, já tá no final, né? Hã? Sim. Depois simplificar, porque para simplificar, a ação de simplificar, ela vem depois, tá? Mas você não comprou um caderno de 20 matérias, não? Ó, nesse nosso caso aqui, o A é 1, né? O B é 1 e o C é menos 2. Então, o B quadrado vai ser 1, né? Menos 4 vezes A vezes C. E aqui vai dar 9, né? Porque vai dar 1 menos por menos mais. O X, por sua vez, vai dar menos B, então é menos 1 mais ou menos raiz de delta, que é 3, né? Sobre 2A, mas só que o A é 1, então fica só o 2. É porque tá muito feio esse 2. Aí menos 1, menos 3, menos 4 por 2, menos 2. Menos 1 mais 3, 2 por 2 dá 1. Aí, como é que fatora o polinômio ali? Portanto, é o que? É 1, né? X menos uma raiz, aí você coloca ali, vezes x menos a outra raiz. Pronto. Tá? Acabou. Só que a gente ainda agora a gente vai voltar para outra expressão, que é x² menos 4. Isso, é porque lá no início do problema, se eu voltar aqui na página anterior,
Tá vendo? Ó? O exercício é simplifique. O exercício é simplifica essa expressão que está em preto aqui, ó, tá vendo? X quadrado mais x menos 2 sobre x quadrado menos 4. Então agora eu tenho que olhar ela. Não poderia, mas não precisa. Essa aqui você pode usar aquela formulazinha que eu falei na aula passada. Qual das 500 que eu falei, né? Essa daqui. Produto da soma pela diferença. Só que eu tenho que imaginar que o y é o quê? É 2. Porque aqui, ó, eu tenho x quadrado menos 4. Eu tenho x quadrado menos y ao quadrado. Então, y tem que ser 2. Para quando eu substituir aqui virar 4. X menos o y, que é 2. X mais o y, que é 2. Assim. Tá? Ok? Olha, prestem atenção na fórmula de vermelho, tá? Qual é a diferença da vermelha para azul? É o y e o 2. X ao quadrado menos 2 ao quadrado, x ao quadrado menos y ao quadrado. Se você imaginar que o y é o 2, você quer transformar a vermelha na azul. Só imaginar que o y é 2, tá? Por exemplo, se aqui for 2, aqui também for 2 e aqui também for 2, né? Basicamente, ó, para que serve essa fórmula, por exemplo? Como eu falei, para sofrer, para fatorar, porque é o seguinte, é a maneira que fatora um quadrado menos o outro quadrado, dois números ao quadrado. É o primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado é o quê? 3 menos 4 vezes 3 mais 4. É a mesma coisa. Aqui é... Hã? Qual? Não, essa aqui é porque ele disse que não tinha entendido. Aí eu tava tentando explicar. Aí a gente vai usar depois. Porque na hora de simplificar a gente vai juntar as duas fatorações e vai simplificar. Então, observando isso, aí agora sim a gente vai fazer o que o exercício quer, que é simplificar a expressão. Qual é a primeira expressão? Ó? X, no caso aqui, vai ficar x mais 2, né? X menos 1. Aí eu vou escrever essa expressão aqui. No lugar de x quadrado mais x menos 2, eu vou escrever x mais 2, que multiplica x menos 1. E a que está embaixo, no denominador, eu escrevo, no lugar de escrever x quadrado menos 4, eu escrevo x menos 2, x mais 2. Agora sim, eu estou preparado para cancelar. Ou para simplificar. Como é que eu cancelo aqui? Tá vendo como é o produto? Ó? Eu posso cancelar esse com esse aqui. Tá? Sobrou o quê?
Pronto. Tudo isso para fazer isso aqui. Então, a primeira fatoração, como é que fatora isso aqui? Calcula as raízes, né? E aí vai ficar o A. Aqui não tem A porque o A é 1. Cadê A? Aqui não tem A porque o A é 1. Hã? Não entendi o que você falou. É, porque eles são iguais, aí ficou x menos 1. Primeiro, eu só posso cortar porque é produto aqui. É claro que eu tô considerando também que o x é diferente de menos 2, que é um de 0 aqui, né, para poder cortar. Mas a simplificação é exatamente isso, ó. Daqui para cá. Aí o que você faz antes? Fatorar as duas expressões. Aí acabou. Essa é a resposta. Não é tão difícil, mas juntou muita coisa que a gente fez nas outras aulas. É. Vamos fazer outra dessa. Não, professor, faça. Mas como é que você não quer que eu não faça? Eu tenho que fazer para vocês fazerem. Ai, gente. Ah, mas eu já passei por isso, né? Não. Eu era que nem ela, empolgado, quando você tava empolgado ali com o negócio. Eu era assim. Aí passou o tempo, né? Hã? Não, é porque você não se empolga com tantas coisas assim. Não é, é diferente também de não gostar, né? Eu gosto. É um T. Ah, eu vou botar um X só para não confundir aqui vocês, mas é a mesma coisa. Tá? Você tinha escrito T, né? Hã? Vocês querem resolver isso aqui? Pode ser. Pode ser. Quando o professor botava pra dentro, já tinha aqueles espertão de matemática, já mal colocava. É assim, né? Ó, a gente pode fazer assim, eu posso colocando aqui, vocês vão me dizendo a resposta. Vamos lá, ó. Primeiro, eu não vou dizer nada, ó. Vamos lá. Eu vou escrever o que vocês irão me falar. Delta 144, né? Menos 4. É o B quadrado, né? Lembrando. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Tá? Aliás, eu vou escrever a fórmula só para ficar aqui registrado. B quadrado menos 4AC. Quem é o B? É 12. Então, 12 ao quadrado. Vamos lá, galera. 44 menos 44. Já é. Quanto é 4 vezes... 4 vezes 3 é 12, vezes 12. Tá? Eu ainda estava no 4 vezes 12, 48. Calma. Você não tinha visto, não? Não. O delta seno zero é que ele fica com assim, os livros chamam de ou tem raiz dupla, que é a mesma raiz, ou então só tem uma única raiz. Então o delta é zero, né?
Ah, tá, x, né? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então, menos b, quem é o b? 12. Então, menos. Aqui é 0, né? O delta vai zerar. 12. Aí você cancela o 12, dá menos 1/3, né? Menos 1/2. Tá? Hã? Não, ó. Você não gosta, não quer cancelar, ó. É a mesma coisa de, como é produto, aqui, ó, eu posso eliminar esse aqui com esse. Tá? Por exemplo, ó. É a mesma coisa. Ok? Aí, agora, então, como ele tem uma única raiz, ou então ele tem duas raízes iguais, geralmente falam assim também, o que que acontece? É mais 12x, né? Mais 12x mais... Aí eu escrevo o A. Aliás, antes de escrever essa linha aqui, eu vou escrever a fórmula geral. Tá vendo, ó? E aí, no nosso caso, eu vou ter 12x² mais 12x mais 3 igual a... Quem é o A? O A é 12, que multiplica x menos a primeira raiz, que é menos 1/2, x menos a outra raiz, que é a mesma, tá? Isso. É porque só é uma, aí fica ela duas vezes. Não, eu só vou somar aqui. Menos por menos mais. Vou deixar assim, tá? Ok? Então tá fatorado. Agora, o que que eu vou fazer com... Seria x mais x. É porque é menos... Aqui, ó. É porque como o delta é 0, você tem que repetir essa aqui duas vezes. Não é... Porque você dá... Ah, vocês imaginaram que era menos ela e depois mais ela, né? Ficou menos, vamos recapitular aqui, ó. Você tá olhando aqui, né? Por que que ficou menos? Porque uma é negativa, aí a negativa tá aqui, e a outra é positiva. Então, como ela é positiva, esse menos aqui é o da fórmula. É x menos uma raiz. Aí, como um é positivo, fica x menos 1, tá? Nesse caso, qual é a diferença dessa aqui para outra? Essa aqui, ela tem uma positiva e uma negativa. No segundo exemplo, as duas que são iguais, são duas negativas. É como se fosse menos 1/2 e menos 1/2. Isso. Exato. E aí vira mais. Lembrando, esse menos que tá aqui, ó, é da fórmula, tá? Esse menos aqui, ó, é x menos uma raiz, x menos a outra. E quando a raiz é negativa, vira mais. Como essa aqui, o delta foi 0, então você coloca a mesma raiz duas vezes. Aí fica assim. 12 x mais 1/2 vezes x mais 1/2 de novo. Pronto, então esse polinômio foi fatorado. O segundo é 4x² menos 1. Aí de novo, ó.
qual é a fórmula? Você tem assim. A diferença, ou a soma com a diferença, tanto faz, tá? E aí, a expressão que nós temos é 4x² menos 1. E aí vocês devem imaginar o seguinte. Essa fórmula aqui é para a diferença de 2 quadrados. Como é que eu faço isso aqui virar a diferença de 2 quadrados? 2x elevado ao quadrado menos 1 ao quadrado. Porque 1 ao quadrado é 1 e 2x elevado ao quadrado é 2 elevado ao quadrado vezes x ao quadrado. Tá? Que fica 4x². Ok? Então você tem que imaginar isso aqui, ó. Que o 4x² você pode reescrever como 2x tudo elevado ao quadrado. Feito essa parte, né? Oi? Ó, eu vou finalizar, depois a gente volta recapitulando, tá? E aí o seguinte, ó. A primeira, aí você pega o primeiro elemento menos o segundo, o primeiro elemento mais o segundo. Ok? Eu acho engraçado a cara que vocês fazem, assim. Mas eu vou voltar tudo, tá? Não, gente, mas assim... Vocês, eu acho que por isso que o prejuízo não vai ser a questão da prova. Vocês devem se preocupar com... Não, eu acho meio improvável vocês tirarem 0. Vamos lá. Aí essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, como é que é? É 12, x mais 1 meio, x mais 1 meio. E a de baixo exatamente. E a de baixo, né? A do denominador é x, é 2x menos 1, 2x mais 1. Tá? Aí vocês olham assim, nossa, mas eu fatorei, mas não parece que é a mesma coisa, né? Tá estranho? Mas aí que vem o truque final. Tem o truque final aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou repetir a do numerador, tanto faz, eu poderia mexer com o numerador, mas eu vou manter essa. Essa outra aqui eu vou manter também. E essa última expressão aqui, eu vou ter que fazer uma mudança nela. Essa aqui, ó. Essa aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o 2 em evidência. Eu não falei na aula, mas não foi exatamente oficial. Mas você pode colocar números em evidência, por exemplo, ó, antes da gente mexer aqui. Como é que eu coloco o 2 em evidência aqui? 2, 3 mais 5, né? Por quê? É fácil porque eu sei que o 2 é um fator comum, né, nas duas expressões aqui. Aí, como é que eu faço o 2 ficar em evidência se ele não está nas duas expressões? Aí você tem que lembrar que eu posso escrever assim, ó. 2 que multiplica x mais 1 meio.
Porque quando eu voltar, quanto é que é 2 vezes x? Dá 2x, né? E 2 vezes 1 meio vai dar 1, que é o que está aqui. Então você tem que observar que 2x mais 1 é 2 que multiplica x mais 1 meio. Aí aqui eu vou trocar isso. Tá vendo? Ó? Eu vou trocar esse amarelo eu vou trocar por 2, que multiplica x mais 1 meio. Agora finalmente eu posso cancelar. Porque esse aqui é igual a esse aqui. E aí eu cancelo ele. Aí vai ficar 2, né? X. É o A. Aí aqui tem um 2, ó, tá vendo? Ó? Aqui tem um 2. Aqui tem um 2. Fica 2 que multiplica 2x menos. Aí fica 6, né? Esse 12 com o 2 simplifica. Eu vou voltar tudo, tá? Isso aqui. Dividido por 2x menos 1. Ainda dá para simplificar, mas eu vou deixar assim. É, já tá na roda, né? Tá vendo? Esse aqui, esse parêntese aqui, ó. Eu vou simplificar assim. Vai ficar 2x mais 1 dividido por 2. Como é que é? 2, tá? 2x mais 1, tá? Não precisa não, gente. Deixa aqui, tá bom. Você já for interior, né? Essas coisas aqui é que nem, por exemplo, uma galinha faz cocô. Aí, com o tempo, cria uma película em cima. Mas se você for mexer, vai feder, né? Deixa quieto aqui, né? Interior, assim, vocês não foram criança não no interior, não? Quer dizer, vocês nunca mataram a cobra assim? Lá em casa, quase toda semana aparecia uma cobra dessa. Ó, vamos recapitular tudo, tá? Vamos recapitular tudo. Eu quero simplificar 12x² mais 12x mais 3 dividido por 4x² menos 1. Aí você tem que saber de antemão, primeiro, como fatora cada uma dessas expressões. Aí como é que fatora 12x² mais 12x mais 3? Primeiro calcula as raízes. Que aqui não foi difícil, né? b² menos 4c. Aí substituindo tudo dá 0, tá? Deu 0. Então x vai ser o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O delta aqui é 0, né? 0, então não tem. Então fica só o menos b. O b é 12 e o a é 12 também. Aí aqui eu cancelei o 12 com 12, ficou menos 1 meio. Depois de ter feito isso, você tem que lembrar disso aqui, ó. Que quando eu tenho essa equação de segundo grau, eu fatoro ela dessa forma. A, esse A aqui, esse negocinho amarelinho aqui. Muito bem lembrado. A, né? Então eu fatoro essa equação com A multiplicando x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Nesse caso aqui, como o delta é 0, é considerado que ele tem duas raízes iguais. E aí vai ficar o quê? X menos, qual é uma raiz? É menos 1 meio. X menos 1 meio de novo.
fazendo jogo de sinal, fica 12, que é o A, vezes x mais 1 meio, vezes x mais meio, duas vezes, tá? Pronto, essa é a primeira parte. Agora a segunda é fatorar 4x ao quadrado menos 1. Aí é aquela história da diferença de quadrados. Aqui, ó. X quadrado menos y quadrado é x menos y vezes x mais y. Aí você tem que imaginar nessa expressão aqui a diferença de quadrados. E aí como é que eu imagino? Tem que ser, você deve perceber que o 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, eu posso escrever como 2x ao quadrado, tá? E o 1 é 1 ao quadrado. Então aqui é como se fosse... É como se eu estivesse substituindo aqui o x por 2x, né? Não, eu vou colocar assim. Tá? Nessa expressão aqui, essa que está em azul, quem está fazendo o papel do x é o 2x, tá? E quem está fazendo o papel do y é o 1. Aí você fatora essa expressão dessa forma. Só pode implicar no ponto do x. Como é que é? É porque é o seguinte, ó. Vou fazer aqui separado. Naquela expressão, você tem isso aqui, né? Ok? E aí você tem que imaginar, ó, essa expressão está me dizendo o quê? Que eu fatoro a diferença de quadrados pegando a diferença do primeiro, né? Pegando x menos o y vezes x mais y. É a base da potência. Por exemplo, né? 2 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Qual é a base? É 2 e o 8. Então fica 2 menos 8, 2 mais 8. Tá? Ok. Por outro lado, quando eu olho para aquela expressão lá, que é 4x quadrado menos 1. Lá tem um detalhe a mais. Essa expressão aqui, ela não é exatamente, ela não está escrita como alguma coisa elevado ao quadrado. Mas aí você tem que fazer aparecer. Imagina que nesse verde aqui, eu não tivesse o verde. Eu colocasse assim, ó. Eu colocasse 25 menos 100. Desse jeito. Aí o que vocês devem fazer? Vocês devem transformar isso como alguma coisa ao quadrado. Aí seria o quê? 5 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Tá? Agora a gente volta para o problema inicial. Que vocês devem fazer a mesma coisa. Na expressão 4x ao quadrado menos 1, eu tenho que transformar as duas em alguma coisa ao quadrado. O 1 é fácil, porque o 1 é ele ao quadrado. Né? Eu vou colocar aqui, 1 ao quadrado é 1. Agora, essa daqui, você tem que imaginar uma expressão que quando eu elevo o quadrado, vai dar 4x ao quadrado. Tá? Quem seria? O 2x. Porque quando eu elevo ao quadrado, vai dar 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Vai dar 4x ao quadrado. Tá? Entendeu, né? Bom que essa explicação serviu para a gente entender esse azul aqui, né? Que é a parte do 4x quadrado. Aliás, eu vou continuar lá. E aí, né? Observado que isso aqui eu posso escrever como 2x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aí eu já estou na situação que eu tenho a diferença de 2 quadrados. Nessa situação é que eu posso fatorar. Como o primeiro
o primeiro aqui, tá vendo? Ó? Olha só os de amarelo. O que tá em amarelo, aí você pega 2x menos 1, só as bases da potência, né? 2x mais 1. Aí eu fatorei. Então, feito isso, né? Fatorado, aí sim, só depois de fatorar as duas expressões é que a gente vai ter que resolver. Então, 12x² mais 12x mais 3 dividido por 4x ao quadrado menos 1. Primeira coisa, como é que eu fatoro de cima? 12, né? Aí, isso aqui eu já fiz. X mais 1 meio vezes x mais 1 meio. E a de baixo, eu já acabei de observar que é 12x menos 1. 12x não, 2x menos 1, 2x mais 1. E aí o problema foi, essa expressão que está aqui, ela não exatamente, você pode cancelar diretamente porque não tem a expressão igual. Aí você tem que fazer uma última observação, que essa expressão de amarelo aqui, ó, eu posso simplificar da seguinte maneira. Eu posso observar que 2x mais 1 é a mesma coisa de 2 que multiplica x mais 1 meio, né? Porque quando eu pego 2x, 2 vezes x vai dar 2x. E quando eu pego 2 vezes 1 meio vai dar 1, tá? Feita essa última observação, aí sim eu transformo a amarela na verde. Depois de feita essa transformação, e com o 2 aqui está em amarelo, né? Aí as equações que estão em verde eu posso cancelar. Finalmente simplificando. E aí sobra o que está lá, né? Sobrou 12, aí aqui sobrou x mais 1 meio. Ó, sobrou 12, sobrou esse aqui e sobrou esse aqui. E aí eu conservo essa parte que está em laranja. E aí o 6 simplifica com o 12, simplifica com o 2, que dá 6. E acabou. Isso. Poderia simplificar mais, mas tá bom por aqui. Ok? Aí você dá aquele sorriso. Ah, você quer um zoom out, né? Assim? Aqui, né? Mas é porque eu tentei fazer o máximo detalhado possível aqui, tá? Bom. Na prova, vai ter uma expressão aleatória pra gente no final, vai ser contextualizado. Eu tô pensando ainda, porque assim, sem eu queria colocar direta mesmo. Simplifique, bota lá as alternativas e vocês. Entendeu o que é? Eu falei que era em grupo, né? Ainda bem. É porque é o seguinte, ó. Não é para vocês confundirem que não é obrigatório ter 5 pessoas no grupo. É no máximo 5 pessoas, entendeu? Então quem quiser fazer individual pode fazer. Quem quiser fazer em dupla, faz em dupla. Quem fazer em trio, entendeu? É no máximo 5. Não, 6 não. É no máximo 5. Pessoal, ó, da 89 a 94, ele está dizendo assim, ó, racionalize o denominador da expressão. Ainda bem, eu sempre falo, eu tô falando isso em todas as turmas, ainda bem que eu inventei esse negócio de gravar. Foi. Não, o assunto acaba da página 21. Eu tô na 20. Essa parte aqui. É porque assim, eu tô essa sessão, eu preferi fazer os exercícios logo
e explicando o conteúdo ao mesmo tempo, porque basicamente só, entre aspas, conta. Se a pessoa aprender mais, muito assim. É, e acho que então a aula que vem vai ser exercício de novo e na outra aula também, né? Para quinta-feira ser a prova. Na próxima parte do ano, É, ou vocês podem escolher ou eu escolho aleatório. assim, faz uma aula para cada ano para a prova. Faz uma aula para resolver a questão. Não, eu já fiz um simulado no semestre passado, não deu certo. Mas vai cuidar com a gente. Mas tipo assim, pega o conteúdo que vai cair na prova e faz o certo. O que eu posso fazer é uma lista de algumas coisas que eu acho que é importante e aí a gente pode discutir essa lista na aula. É só fazer assim, vamos supor que na prova vai ter A e B. Faz o simulado B. Porque o simulado não deu certo porque é o seguinte, os alunos não levaram a sério, mas a minha ideia era assim, era fazer o simulado e aí depois dizer para eles que a nota seria a do simulado, porque na minha cabeça eles ficariam mais tranquilos fazendo a prova que não ia valer nada. Mas aí o que aconteceu? Na verdade não deu certo porque eles não levaram o simulado a sério, não estudaram para o simulado. Mas aí assim, é porque eu queria saber, será que sem aquela coisa, na pressão da prova e tudo mais, o que acontece se fizer? Gente, vamos lá. Da 89 a 94 racionaliza a expressão. Vocês sabem racionalizar? Antes da gente seguir aqui, por exemplo, se fosse 1 sobre raiz de 3. Vocês sabem, né? Você multiplica por raiz de 3. E aí fica 1 vezes raiz de 3, e aí embaixo fica 3. Né? Porque raiz de 9 é 3, certo? Ou então, deixa eu fazer aqui, ó. Ctrl Z. Fica raiz de 3 vezes raiz de 3. Ou se você quiser, tá vendo? O produto das raízes eu posso juntar. 3 vezes 3, 9. E aí raiz de 9. Tá? Então fica assim. Não, aqui acabou. Mas nesse caso aqui, eu não. Mas, né? Por outro lado, né? Mesma coisa. Depois eu vou fazer uma pergunta para lá. Tá. Eu vou saber logo. Como é que eu racionalizo essa aqui, ó? Raiz de 3 menos 1. Como é que eu racionalizo essa? Isso, raiz de 3 mais 1. Nesse caso aqui, ó, eu multiplico e divido por raiz de 3. Aí você tem que pegar, nesse caso aqui, e multiplicar e dividir não só por raiz de 3, mas pega essa expressão aqui e troca o sinal. Então eu repito a expressão, né? E aí eu multiplico e divido por raiz de 3 mais 1. Tá? Pega a expressão que tem raiz e você troca o sinal do meio. E aí multiplica e divide por essa expressão aqui. Não, mas aqui é porque é o primeiro exemplo. Mas vamos lá, ó. Não, é porque é o seguinte, você quer. O objetivo do exercício é racionalizar. Aí o que eu falei é o seguinte. Essa racionalização aqui, quando você pega esse número aqui, todo mundo acha que tem mais familiarizado. Você pega e multiplica e divide pela mesma expressão, não é verdade? E aí racionaliza. Vocês não lembram não disso? Não? Então é o seguinte, ó. Antes da gente seguir aqui.
Não, mas eu ia fazer a mesma coisa. Mas antes da gente seguir, o que é racionalizar? Geralmente, quando tem uma expressão com raiz, onde a raiz está no denominador, e aí você quer que a raiz vá para o numerador, você faz um processo chamado de racionalização. O que é racionalização? É simplesmente você pegar a expressão que você tem e multiplicar e dividir pela raiz que está no denominador. Porque o objetivo é fazer a raiz subir. Uhum. Você quer que ela saia daqui e vá para cá. Oi? Isso. Não é obrigatório, mas se alguém pede para você fazer, né? Porque 2 sobre raiz de 7 não tem problema nenhum deixar 2 sobre raiz de 7. Mas quando tem um exercício, está dizendo racionalize, o que ele quer? Que a raiz vá do denominador para o numerador. E aí você tem que pegar e multiplicar a fração e dividir ao mesmo tempo pela expressão que está no denominador. E aí você faz isso. 2 vezes raiz de 7 é 2 raiz de 7. E aí por que eu faço isso? Porque aqui vai sumir raiz do número. Porque essa conta aqui é sempre igual, ó. Quanto é raiz de 7 vezes raiz de 7? É raiz de 7 vezes 7, que é 49, que vai dar 7. Tá? Então, o que você fez? Essa expressão em vermelho aqui é a mesma coisa da que está no final. A diferença é que na vermelha a raiz de 7 está no denominador e na verde a raiz de 7 está no numerador. Ela subiu. Então, isso é racionalizar. Ok? Que é trazer a raiz do denominador para o numerador. Como é que eu faço? Multiplicando e dividindo pelo o que está no denominador. Então, se eu fizer assim, esse aqui vai ser sempre a raiz do denominador multiplicado por numerador e vai ficar só o número sem a raiz. Nesse caso, sim. É porque assim, eu não falo para você pensar assim, que é muito perigoso, porque vai existir uma situação que você faz isso sem que você possa ter feito isso. E aí você não vai saber identificar, tá entendendo? E aí o perigo é, será que eu consigo identificar a situação que eu não posso fazer isso? Ok? Nesse caso foi o que aconteceu, né? O 7 subiu a raiz e eu tiro a raiz de baixo. Né? Ok? Essa aqui é a mais comum, essa racionalização. Agora, aqui não é comum, é quando é uma expressão menos uma outra coisa, ou mais uma outra coisa, tanto faz. E aí você tem que usar o conjugado, que o conjugado é justamente a expressão que está aqui com o sinal do meio trocado. Então vamos lá. Acho que não vai dar tempo de fazer. Tá vendo? Eu pego a expressão. Eu vou fazer aqui mais ou menos rápido, mas na aula que vem a gente começa com isso aqui. Então eu pego a expressão e aí no lugar de multiplicar por raiz de 3, eu pego a expressão inteira, troco o sinal do meio e multiplico dividido por essa expressão. E aí eu multiplico aqui, ó. 1 vezes essa aqui vai dar raiz de 3 mais 1. E essa daqui, se você quiser, eu vou fazer todo o cálculo aqui, mas basicamente vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu vou colocar aqui a resposta e aí a gente comenta na aula que vem, tá? Vai ficar o quadrado do primeiro, que é 3, menos 1. Oi. Entre comprar um sorvete na frente, mandar like, comentar e compartilhar no YouTube. Quero ser um prefere. Que eu prefiro o quê? Que vocês façam, é? Não, para ser livrado. Para ser fiscal? Para ser livrado da prova. O que é que isso que a gente faz? Não tem como vocês se livrarem da prova, não. Um sorvete ali custa um 7 conto, professor. Mas não tem gosto de nada aquele sorvete dali. Que é isso? Olha, foi minha janta de hoje. E eu não tomo sorvete, não.
Tá perdendo. O seu come bolo? Por causa da garganta. Não, eu só posso tomar um pouquinho, porque se gelar muito a garganta, ela fica inflamada aí só com antibiótico. É. A minha já é luz, né? Por isso que eu não bebo água gelada também. Não bebo não. Ó, eu vou deixar assim, tá? E aí na aula que vem a gente comenta isso aqui. Começa daqui. Ok?